Olá, meus amigos, minhas amigas, você pai e mãe de família que acompanha o nosso canal aqui, que quer saber um pouquinho mais sobre planejamento sucessório, você que pensa nos seus herdeiros e quer deixar todo o seu patrimônio para eles de uma maneira organizada, né? De uma maneira planejada, com segurança e tudo mais. Seja muito bem-vindo, estamos em mais um vídeo para falar sobre quais são as alternativas e temas também, temas complexos que geram dúvidas, né? Sempre que a gente conversa com um cliente ou que a gente navega um pouco nas nossas redes sociais, nós percebemos que as pessoas costumam perguntar sobre esse assunto. Então vamos lá, vou abordando aqui falando para vocês. Né? Sabe algo comum que muita gente pergunta? Qual que é a alíquota do ITCMD, ou melhor dizendo, quanto eu vou pagar de ITCMD dentro de um sistema construído para fazer o planejamento sucessório. Tá? Eu vou te dizer, se você está falando de holding familiar, né, depende do sistema que você vai escolher. Aqui no nosso escritório, por exemplo, existem vários sistemas que o cliente pode escolher. Inclusive, quando nós apresentamos a solução para ele, nós apresentamos, olha, você pode ir por esse lado, por esse caminho, escolher um sistema de uma célula, por exemplo. Você pode também escolher um sistema de 3 células, ou você pode escolher de 2, enfim. Aqui eu não vou explicar o que é cada uma, mas existem formas de fazer de acordo com a particularidade de cada cliente. E aí, o cliente escolhe isso de acordo com o que é mais confortável para ele, para a família dele, para o momento que ele está vivendo, entende? Então, quanto que ele vai pagar? Às vezes ele pode pagar muito, dependendo do sistema que ele escolhe, ou às vezes ele pode chegar até zerar, né? Porque tem alguns municípios que existem uma faixa de isenção. Então, dependendo do sistema que ele escolhe, ele chega a pagar zero de TCMD no sistema criado para o planejamento sucessório da família dele, sabe? Então, você entende que não tem como eu dizer especificamente quanto cada um vai pagar na holding familiar deles. Mas o que eu posso dizer é para aqueles que querem saber a base de cálculo usada num sistema de inventário é o valor de mercado. Aí sim, quando a gente traz para um sistema, a base muda. Já começa a não ser mais o valor de mercado, mas seriam as cotas de capital da empresa que nós constituímos. E quando você constitui isso por meio de um sistema um pouco mais complexo, você consegue até fazer com que essas cotas de capital sejam tão baixas a ponto de não gerar nenhum tipo de TCMD. Entendeu? Não sei se ficou um pouco confuso, né? Não é essa a intenção, a ideia é passar sempre um conteúdo mais direto possível, livro de juridiquês, para que isso não fique pesado, né? Para que qualquer pessoa que entre, que leiga, né, de família, consiga compreender o que nós estamos dizendo. Mas vamos prosseguir. Uma coisa que todo mundo pergunta, ou melhor dizendo, eu não gosto, né, de falar assim de forma generalista a todo mundo, mas uma coisa que a gente percebe que é frequentemente questionado pelos nossos clientes vai incidir ganho de capital no processo de integralização do imóvel? Antes de mais nada, te explico o que é integralização. Em palavras, né, normais, trocando em miúdos ali, é trazer o imóvel para o nome da empresa. Então, trazendo o imóvel para dentro da empresa, você está fazendo um processo de integralização. Né? Aí a pergunta se incide ganho de capital ou não. Depende de como você vai fazer isso. Se você trouxer esse bem pelo valor que está na sua declaração de imposto de renda, não vai haver nenhum tipo de ganho de capital. Por quê? Porque você declarou ele lá atrás no seu IRPF, né, por um valor X, e você está utilizando o mesmo valor para trazer para a empresa. Agora, se você fizer algum tipo de avaliação, né, e trazer ele por um valor maior, por exemplo, vou trazer ele pelo valor que ele está valendo hoje. Agora, se você fizer isso, vai incidir o ganho de capital. E o que se recomenda fazer? Depende do caso concreto, certo? Eu costumo tentar fugir de todo tipo de tributação, mas a gente faz isso dentro da legalidade. E é possível fazer isso? É certo, Vitor? Você pode me perguntar. É claro que é, porque lá no regulamento do imposto de renda é permitido, lá diz que o empresário ele pode utilizar do bem para investir, né, em uma atividade empresarial. Inclusive, isso é incentivado pela Receita Federal do Brasil. A Receita entende que você
quer, que você deve empreender, né? Então, a legislação, ela entende que o empresário ele tem a condição de pegar um bem e colocar num negócio, né, para gerar atividade econômica, e ela diz, não vou te tributar agora, porque eu estou te dando um incentivo de você usar isso para gerar economia e tudo mais, certo? Agora, um dia que você for vender, aí sim eu te cobro o ganho de capital. Então, entende qual que é a pegada da legislação? Não é que ela está te dando uma isenção porque ela é boazinha, mas na verdade é porque existe um incentivo ali para que as pessoas utilizem de patrimônio para constituir o CNPJ e gerar uma atividade econômica. Então, respondendo as perguntas, né, de uma forma bem objetiva de quem não conseguiu assistir tudo isso ou de quem não entendeu, é que não gera ganho de capital o fato de você integralizar imóveis numa empresa, né, de você trazer ali imóveis como capital social de uma pessoa jurídica, certo? Ok. Agora, já dentro, né, após tendo feito alguns atos ali do seu sistema de planejamento sucessório, você já iniciou o processo de constituição da sua holding familiar e aí você criou a sua empresa, certo? A pergunta que muitas pessoas têm, Vitor, por que eu tenho que fazer um processo de doação das minhas cotas para os meus filhos? Por que simplesmente a gente não faz a venda? Assim eu consigo escapar do ITCMD de uma maneira mais fácil. Bom, o raciocínio, eu entendo essa pergunta quando as pessoas fazem, porque o raciocínio inicial que todo mundo deve ter ITCMD ele é um imposto gerado quando existe doação, correto? Beleza. Então, se eu não fizer doação, eu não pago ITCMD? Perfeito, o raciocínio está correto. Só que o que acontece? Aí, por que não pode fazer uma venda ao invés de fazer uma doação? Porque o processo de venda, ele quebra aqueles benefícios que você poderia conseguir no sistema de planejamento, porque simplesmente você estaria comprando. Então veja, um exemplo clássico, né, de um filho que compra as cotas do pai, e esse filho ele já é casado, né, num regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, que é o regime mais comum, né? Se ele compra essas cotas, ele compra toda a participação de um CNPJ e tudo que aquele CNPJ tem, por exemplo, todos os imóveis, o que ele comprou na constância do casamento passa a ser propriedade do cônjuge dele, ou seja, da esposa dele. Então ele vai estar comprando e vai estar automaticamente dividindo tudo com a sua esposa. E aí, se por acaso lá na frente, infelizmente, ocorra um processo de divórcio, ela vai ter participação em tudo que a família construiu lá atrás, entendeu? Por isso não é correto fazer. Se você faz a doação, que é o indicado, a doação é a forma correta de se fazer, você consegue gravar ali cláusulas de incomunicabilidade, por exemplo, que é um instrumento muito poderoso para esse caso que eu citei, por exemplo. Ou seja, com a doação, quem está doando estipula as regras que quiser sobre o que ele está doando. Aí, enfim, por quê? Porque ele está doando. Então a pessoa pode fazer isso. Quando ela faz isso e coloca lá que não vai se comunicar, independentemente do regime de casamento do filho, a pessoa com que ele se casou e ele veio a se divorciar na frente, jamais terá direito a esse patrimônio. Entende o grau de proteção que o sistema começa a trazer? E eu só falei um exemplo do que acontece. Existem várias outras cláusulas e vários outros instrumentos ali que vão servir para trazer proteção para o patrimônio de uma família. E fazer principalmente com que esse patrimônio chegue para os seus filhos e que não chegue na mão de terceiros interessados. Certo? Bom, acho que isso daí é um assunto muito interessante, né? Quando eu falo sobre isso numa conversa, né, com um cliente aqui, eu percebo que esse é o assunto que os pais até arregalam os olhos, e eu entendo, faz parte, né? É um tipo de preocupação que acontece, que é normal, que é justo, né? É aceitável, certo? Então, assim, dentro disso também, além do que eu já falei, costuma ser questionado, assim, qual tipo de atividade que nós devemos incluir numa holding familiar? Eu tenho que colocar um KNAI? Eu tenho que ser um KNAI de participação? KNAI é Código Nacional de Atividades Econômicas, tá? Para quem não sabe. Ele é o código que vai lá no CNPJ. Ou eu tenho que fazer uma empresa que tenha lá escrito que é hold, e na verdade não tem regra, não tem aquilo que precisa ser feito, sabe? Você não tem necessariamente que escolher uma atividade de hold, porque o que importa é que você constitua uma pessoa jurídica.
entende? Então, a Constituição Federal, quando ela fala sobre isenção no ITBI, por exemplo, ela não cita especificamente a atividade de holding, muito pelo contrário, ela cita o ato de integralizar imóveis. Então, está sendo isento quando você integraliza em pessoa jurídica. Então, ela fala de pessoa jurídica, ela não fala de pessoa jurídica com atividade X ou de pessoa jurídica com atividade Y. Entende? Então, o que vale é que seja uma pessoa jurídica. E aí, a estratégia de cada família vai dizer se aquilo ali tem que ser uma atividade específica para um jeito, se tem que ser uma atividade para outro. Por exemplo, eu tenho clientes que possuem uma holding familiar com uma atividade imobiliária, certo? Aí você vai falar, certo, Vitor, mas e aí? Eles pagaram imposto, então, ao trazer o bem para a empresa. Sim, eles pagaram imposto, mas aquele empreendimento que foi trazido para uma empresa com atividade imobiliária, ela participa de um projeto que vai render tanto dinheiro para a família que nesse caso específico dele valeu a pena eles integralizarem o imóvel, pagar o imposto em decorrência de todo o restante dos benefícios que eles vão ter na operação. Você entende? Isso tudo para dizer o quê? Para dizer que cada caso é um caso. Então tem que ser feito um estudo para dizer qual é a melhor estratégia que você vai adequar no seu negócio. Perfeito? Sacou? E quanto ao domicílio fiscal? Por que tem algumas pessoas que falam de domicílio fiscal mais vantajoso ou você pode escolher o seu domicílio fiscal? Pois é, isso faz parte das técnicas que nós utilizamos aqui. Então, ao fazer a apresentação lá do sistema que o cliente vai escolher, ele tem a opção de escolher vários, como eu disse mais cedo, né? Uma das opções de estratégia é escolher o seu domicílio fiscal diferente do local onde você tem os bens registrados. Por quê? Porque os estados, eles tributam de forma diferente aqui no Brasil. Então você pode escolher uma estratégia de, por exemplo, ir lá para o Amazonas ou ir para outro lugar que tem ali uma legislação mais favorável. Isso não é errado, certo? Isso vai implicar em uma logística, né? Vai implicar em alguns pontos que daí teria que ser explicado de maneira mais direcionada para cada um. Só que não tem nada de errado, isso faz parte apenas de uma estratégia. Então, assim, falando de estratégia, é normal encontrar uma dúvida clássica também. Se a holding ela vai sempre ser a melhor saída para a pessoa, ou se todo mundo vai ter vantagem em fazer holding, ou se tem alguma pessoa, né, que para ela, de repente, isso não vai ser o mais indicado. E é claro que sim, a gente tem que ser honesto nesse ponto. Eu, por exemplo, às vezes nós deixamos de indicar um sistema de holding familiar para uma família quando não faz sentido. Na verdade, o que tem que ser feito, e agora é muito importante que você preste atenção, você que já estudou um pouco, você vem consumindo conteúdo, você entendeu o quanto um sistema de inventário pode ser gravoso para a sua família, o que você tem que fazer, o próximo passo que você tem que fazer é uma sessão de viabilidade. É isso que a gente faz aqui no escritório. As pessoas vêm para uma sessão de viabilidade para que elas possam se consultar. Elas vão falar a realidade patrimonial da família, né? Elas vão contar ali quais são os medos dela, o que eles têm de angústia, quais são as preocupações, o que eles querem resolver. E a partir de então, de uma conversa como essa, é feito um diagnóstico. Esse diagnóstico vai dizer, olha, realmente o seu caso é um caso de construir um sistema de planejamento sucessório. Enquanto pode acontecer, dependendo do caso, de você falar, olha, o seu caso não é mais indicado para isso, de repente pode fazer isso. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, já apareceu pessoas na minha frente que não tinham filhos, eram jovens que eu falo assim, menos de 40 anos, não tinha patrimônio no próprio nome. Então, naquele momento, não fez sentido nenhum empurrar um sistema como esse para uma pessoa que não tinha aquele perfil, certo? Então, sim, definitivamente é possível, né? E é por isso que a sessão de viabilidade ela é tão importante. A sessão de viabilidade ela costuma trazer clareza e a partir de então, a partir dessa consulta, né, a gente consegue dar um direcionamento sobre o que a família precisa fazer e então gerar um estudo e por aí vai. Imagina, é como se você chegasse no médico e falasse, olha doutor, eu preciso operar aqui o meu cotovelo, eu preciso operar o meu joelho porque eu tenho tal coisa. E aí simplesmente ele te manda para a mesa de cirurgia direto, sem sequer fazer um exame, porque você falou que precisava. Você entende? A analogia é mais ou menos essa. Como
como que alguém chega aqui e fala, ó, eu quero fazer uma holding sem antes passar por uma consulta, por uma sessão de viabilidade para a gente entender, sem antes construir um croquis estrutural dizendo como que vai funcionar, qual sistema que vai ser o mais adequado e por aí vai. Então esse é o procedimento normal, tá? Se você chegou nesse momento, né, que você já entende que o sistema, que tudo parece fazer sentido para o seu caso, você está direcionado a procurar um sistema como esse, o ideal é que você tente fazer uma sessão com um profissional que vai trazer essa clareza para você, certo? Então o vídeo de hoje foi isso, eu espero ter ajudado. Você que ainda tinha alguma dúvida sobre como pode funcionar, né, a sucessão patrimonial de uma família, e compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal também para você receber mais informações, para você receber notificações toda vez que a gente publicar, e nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.